Graças e paz, irmãos. Os irmãos poderem sentar, por gentileza. Deus abençoe você que está aqui, você que está assistindo em casa, ou que vai assistir, depois. Deus abençoe também a sua casa, a sua família. Deus abençoe a todos nós nessa manhã. Realmente, na ocasião que eu estive aqui no Congresso de Missões, eu estava como pastor-presidente lá da Igreja Batista Missionária lá de Samambaia, missionária mundial. Mas o ano passado nós fizemos uma mudança lá, e um outro pastor foi colocado lá, e aí eu voltei para casa, que é a PIB, a Primeira Igreja Batista de Brasília. Então, eu estou em casa lá novamente, na Igreja Mãe, servindo ao Senhor lá, junto com o pastor José Carlos. Nós servimos ao Senhor também, como disse o irmão na nossa convenção. Hoje estou como secretário executivo da nossa livraria e editora Renovação Batista Nacional, LERBAN. Então, estamos indo já para o 3º ano que estamos ali servindo ao Senhor, cuidando ali das publicações dos nossos livros e das nossas revistas, E continuamos servindo ao Senhor também na nossa JAMI, na nossa Junta Administrativa de Missões. O pastor Ailton até falou assim: "Ei, pastor, estamos animados para ir esse ano lá para a JAMI", e eu já soube que ele está organizando aí para mandar um casal de jovens aí para lá, para participar da nossa consulta missionária. Vai ser uma bênção, vai ser uma bênção. Mas nessa manhã, irmãos, a gente tem um privilégio. Muito obrigado. Que caneca bonita, hein? Bonita caneca. O privilégio de falar um pouco sobre família. É algo que nós temos ministrado um pouco mais, durante esses últimos tempos. Temos estado envolvidos com bastante ministrações e trabalhos de casais, ministrando também. E tem sido uma bênção nós vivenciarmos tudo isso, participarmos de tudo isso. Uma conferência como essa, nós estamos muito felizes, eu e a minha família, de participar com vocês dessa Conferência da Família 2023, Desafios para o Novo Tempo. E a temática que me foi proposta para a ministração dessa manhã é o difícil relacionamento entre pais e filhos sob intenso bombardeio de ideologias e internet. Essa temática, irmãos, por si só, ela se torna difícil de expor, devido à abrangência de seu alcance e os caminhos que ela pode tomar, os caminhos que ela pode seguir, por causa dessa abrangência. Primeiro, porque quando nós falamos de filhos, nós podemos, neste momento, tê-los em diversas faixas etárias diferentes. Crianças pequenas, não alfabetizadas, crianças em fase de alfabetização, crianças alfabetizadas, adolescentes, jovens e até filhos adultos. Outra dificuldade de tratar de uma temática como essa é falar de ideologias e internet de uma forma genérica, pois nós temos uma amplitude muito grande de assuntos, tanto em uma quanto na outra, tanto como ideologias, como também internet e meios digitais. Então, existe uma grande amplitude de assunto nessas duas, e cada faixa etária dos nossos filhos, desde o pequeno ao adulto, recebe influências de todas elas. Recebe as influências próprias para a sua idade, para a sua faixa etária, tanto influências sociais como influências digitais, e de forma diferente para o seu nível de compreensão. Então, para falar sobre o difícil relacionamento entre pais e filhos, sob intenso bombardeio de ideologias e internet,
dependeria de estabelecer primeiramente de que ideologia nós estamos falando. Qual ideologia nós iríamos focar? Para não correr o risco de pegarmos apenas uma e não atendermos o anseio da nossa conferência. Ou querer pegar várias e não conseguir entrar no desdobramento que cada uma delas pede. Ou qual é o meio digital influenciador da internet que nós estamos falando, porque hoje nós podemos falar tanto de redes sociais, como podemos falar de personalidades influenciadoras dentro da internet, podemos falar de jogos, podemos falar dessas mídias sociais, podemos falar de uma diversidade de coisas dentro da própria internet. Então, a gente teria que delimitar aquilo que estamos pensando dentro da internet, para daí a gente aplicar isso em uma faixa etária que seja específica, para que a gente possa, então, elencar quais são as dificuldades do relacionamento, para poder, então, propor soluções possíveis. Então, nessa manhã, nós não conseguiríamos fazer tudo isso, né? O tempo não nos permitiria fazer tudo isso. Então, irmãos, para responder um pouquinho essa temática que é complexa, e nós vamos tentar responder essa temática complexa, ampla e subjetiva, nós iremos delimitar o nosso campo de atuação e pensamento nessa manhã, da nossa reflexão. E a minha abordagem com vocês nessa manhã vai ser sobre o papel dos pais na educação dos filhos como um preventivo para conflitos de relacionamento que surjam em diversas fases da vida, sob influências múltiplas, diversas. Então, ao invés de eu focar na dificuldade do relacionamento nessa manhã, eu vou focar no bom relacionamento que os pais devem ter com os filhos de forma educativa, a fim de ter isso como um preventivo para qualquer conflito de relacionamento que venha surgir durante os anos e durante a vida dos pais com os filhos. Amém, meus irmãos? E o nosso pensamento, a nossa preocupação é de não chegar aqui e trazer uma série de informações para vocês. Porque informações, nós podemos buscá-las, todos nós. Podemos nos encher de informações. As informações são necessárias, sim, para estabelecermos os pensamentos, e nós vamos ter informações. Mas para que a gente não fique divagando em apenas informações sobre isso, a minha preocupação é qual a aplicabilidade que isso tem para nós nessa manhã. E sair daqui sendo confrontados pela palavra do Senhor, ao ponto de tomarmos uma decisão quanto ao bom relacionamento que os pais devem ter com os filhos e os filhos com os pais. Então, eu quero te convidar para que a gente ande sobre essa perspectiva do papel dos pais na educação relacional dos filhos. Eu quero te convidar a abrir sua Bíblia em Deuteronômio, capítulo 6. E depois nós vamos ainda ver um texto mais adiante em Efésios e outro em Colossenses, que vai nos ajudar a entender um pouco sobre essa questão da educação através do relacionamento. Deuteronômio, capítulo 6. Os irmãos conhecem bem o texto de Deuteronômio. Moisés aqui está reunindo o povo, está fazendo uma retrospectiva de tudo aquilo que eles ouviram, de tudo aquilo que eles viveram com o Senhor, e quer estabelecer aqui princípios para que sejam levados de uma geração
para outra e assim sucessivamente. Então, no versículo 6 desse capítulo, Deuteronômio 6, versículo 6, diz assim: estas palavras que hoje lhe ordeno estarão no seu coração. Você as inculcará a seus filhos, e delas falará quando estiver sentado em casa, andando pelo caminho, ao deitar-se e ao levantar-se. Esse texto, irmão, de Deuteronômio capítulo 6, versículo 6 especificamente, ele vai nos dar base para entendermos mais adiante no Novo Testamento um assunto muito importante que é a educação cristã. Porque o princípio que é estabelecido por Deus sobre a educação que os filhos precisam receber dos seus pais, ela é relacional. Não é uma educação que o pai pega o filho, coloca sentado ali, e ele recebe apenas informações. Mas é uma educação para a vida, através da própria vida, do cotidiano, do dia a dia. Essa educação, ela acontece dos pais para com os filhos no cotidiano. E o texto diz: sentado em casa, andando pelo caminho, ao deitar-se e ao levantar-se. Ou seja, é relacional. E aqui eu gostaria de chamar a sua atenção para o momento que vivemos hoje. Nos dias atuais, os nossos filhos, eles desfrutam de oportunidades que nós mesmos, ou os filhos do passado, não desfrutaram, não tivemos, ou não tiveram. O acesso ao conhecimento que eles têm hoje, o acesso à informação, né? As crianças tem muito papai e mamãe ainda, e tem vovô e vovó, que quando quer arrumar alguma coisa no celular, fala: meu netinho, vem cá, como é que faz isso aqui? Aí, você não sabe não, vô? Vai lá e dá um show, irmão, dá um show. Ensina a gente a baixar coisa, aplicativo, fazer. Já nasceram com isso na mão. A minha geração, por exemplo, teve que se adaptar. Teve que pegar e se adaptar primeiramente ao e-mail, depois veio essas redes sociais, começar a se adaptar a toda essa vivência e começar a mexer com isso, e ainda assim a gente arranha muito. Arranha muito. Tem hora que os meninos, adolescentes, os jovens falam uns negócios, falam: você está falando do quê, meu filho? Que eu ainda não estou... Ih, pastor, você não está antenado, não. Eu falei: estou não, ainda não estou sabendo o que é isso. Então, é muito rápido a informação, é muito rápido o acesso, a facilidade que eles têm, irmãos, hoje, de viajar pelo mundo inteiro, de sair daqui, estudar no exterior, de voltar, de passar pelo mundo inteiro e ter informações e estudo. Mas, por outro lado, os nossos filhos nunca estiveram tão expostos a riscos e perigos como estão expostos nos dias de hoje. Essa mesma bênção que eles têm do acesso ao conhecimento e tudo, também pode ser uma grande maldição. Pode ser um grande problema, porque eles estão muito expostos. Irmãos, num passado não muito distante, bem ali, os pais conviviam mais com os filhos. E os filhos conviviam mais com os pais. As famílias, elas tinham o costume de se reunir ao redor da mesa, para almoçar, para tomar café, para ter interação. A comunicação era mais estreita, era mais próxima. As ideologias, as influências da internet, as influências digitais, que atingiam os nossos filhos naquela época, eram menores do que hoje, e não eram
em tanta quantidade, tão diversa como é hoje. E nossos filhos estão expostos a muitas vozes. Eles hoje escutam muitas vozes. São muitas influências. E tem muita dessas influências que estão buscando encontrar os caminhos que estão abertos ao coração dos nossos filhos. São abertos caminhos que essas influências vão encontrando para chegar no coração deles e, consequentemente, o nosso desafio como pais se torna ainda maior. E aí, quando nós pensamos a respeito de um preventivo para os possíveis conflitos que venham a surgir por causa disso, a gente volta para a palavra. O nosso barco tem que partir daqui, da Bíblia, da palavra. O nosso pensamento vai partir daqui. E a gente volta para a palavra e vai entender que se amanhã eu posso ter conflitos de relacionamento por causa dessas influências, então eu preciso tratar agora a base do relacionamento. E a melhor maneira de fazer isso é através da educação. Uma educação que não se trata apenas dos pequenos que vão crescer, mas uma educação que ela pode ser preventiva, mas uma educação que pode ser também corretiva. Ela pode entrar no momento que nós estamos no relacionamento com os nossos filhos, independente da idade que eles tenham. Escute, você pode ter 90 anos e um filho de 70, 75, se começou muito cedo, né? Mas sempre será seu filho. Uma vez eu estava no banco, pastor Silene, e eu vi uma senhora muito idosa, que eu me arrisco a dizer ali que talvez já devia ter uns 100 anos. E o filho estava com ela, né, no banco ali, resolvendo algumas coisas na rua, e estavam no banco resolvendo uma situação, e ele também era bem idoso já. E de repente ele fez um negócio, que ela virou para ele e diz assim: eu te dou um safanão. Aí eu falei: gente, pai e mãe é pai e mãe mesmo, não adianta, pode ter a idade que for, que ele falou uma coisa para ela e ela: eu te dou um safanão, rapaz. Eu falei: tá certo, não vai dar nada, né? Mas ainda é pai e mãe, está corrigindo talvez ali o que ele falou e ela não gostou. E eu falei: é isso mesmo. Relacionamento é algo muito importante. O dicionário, quando vai falar de relacionamento, traz o conceito para nós assim: relacionamento é o ato ou o efeito de relacionar-se, capacidade de manter relacionamentos, de conviver bem com seus semelhantes. Então, conviver mal não é relacionamento ruim, irmão. Relacionamento é convivência boa, segundo a definição. Conviver bem com os nossos semelhantes. O que o relacionamento significa? É a ligação afetiva que existe, uma ligação afetiva que pode ser familiar, pode ser profissional, pode ser de amizade, entre pessoas que se unem com os mesmos objetivos e interesses. Isso é o que o relacionamento significa. E todo tipo de relacionamento, então, ele envolve o quê? Convivência. Não tem como falar que estamos nos relacionando com alguém, seja profissionalmente, seja de amizade, familiar, se nós não tivermos convivência. Todo relacionamento envolve convivência, envolve comunicação, envolve atitudes que devem ser recíprocas entre um e outro. E essas atitudes são responsabilidade, disciplina, respeito, flexibilidade, interesse pelo outro, tempo e dedicação. Você poderia me ajudar nessa manhã, por gentileza? Todo relacionamento deve ter atividades recíprocas que envolvem, repete comigo: responsabilidade, disciplina, respeito, flexibilidade,
interesse um pelo outro, tempo e dedicação. É bom você falar que quando você escuta você mesmo, você memoriza mais. Todo relacionamento deve ter isso. E partindo dessa premissa, nós somos responsáveis por essa construção. Se alguma coisa hoje está dando errado, e se nós estamos vivendo conflitos, talvez a culpa não é sua. Você pode dizer, eu não tenho culpa sobre isso que aconteceu. A influência é digital, a influência é das ideologias. Sim, mas em que momento nós deixamos de ter uma educação relacional ativa, preventiva, para que isso não acontecesse? E nós vamos verificar isso. Abra comigo sua Bíblia em Colossenses, por favor. Colossenses, capítulo 3. Eu quero ler 2 textos com vocês. Abra também em Efésios, capítulo 6, versículo 1 ao 4, e Colossenses 3, 20 e 21. Efésios, capítulo 6, vai dizer o seguinte: filhos, obedeçam a seus pais no Senhor, pois isso é justo. Honre o seu pai e a sua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo corra bem com você, e você tenha uma longa vida sobre a terra. E vocês, pais, não provoquem os seus filhos à ira, mas tratem de criá-los na disciplina e na admoestação do Senhor. Em Colossenses, capítulo 3, versículo 20 e 21, diz: filhos, em tudo obedeçam a seus pais, pois fazer isso é agradável diante do Senhor. Pais, não irritem os seus filhos, para que eles não fiquem desanimados. Veja bem, irmãos, quando nós pegamos aqui Colossenses 3:20, nós vamos ver aqui 3:20 e 21, Paulo vai falar primeiro sobre o dever dos filhos em obedecer aos pais, e também o dever dos pais em não irritar os seus filhos. E a obediência e honra que os filhos devem ter aos pais. Ontem à noite ainda, quando eu falei com o pastor Ailton, eu perguntei: pastor Ailton, os filhos vão ficar ou os filhos vão, para entender a dinâmica? Ele disse: não, os filhos vão estar juntos. Então eu corri para poder fazer esse adendo sobre os filhos. Porque numa conferência como essa, ela precisa alcançar os pais e os filhos. Então, nós que somos filhos também, todos nós aqui somos filhos de alguém. Precisamos entender isso, independente da idade dos nossos pais, também. E a obediência e honra que os filhos precisam ter com os seus pais. Isso é muito importante, para que haja um bom relacionamento. Obedeçam aos seus pais, diz o apóstolo Paulo. Filhos, obedeçam aos seus pais. Existe aqui uma ordem de Deus, isso é um imperativo. Obedeçam a Deus, os filhos obedeçam aos seus pais. Isso aqui não é uma opção, ele não está dando opção. Filhos, se vocês quiserem, obedeçam aos seus pais. Filhos, se der tempo, obedeçam aos seus pais. Não, obedeçam aos seus pais, não é uma opção, é uma ordem. Desobedecer pai e mãe, irmãos, é desobedecer ao próprio Deus. Desonrar pai e mãe é desonrar o próprio Deus que criou esse princípio. O princípio foi criado por Deus. E quando os filhos desobedecem os pais, eles estão desonrando a Deus. Ele diz assim: obedeçam aos pais, e obedeçam em quê? Em algumas coisas. Não, ele diz: filhos, em tudo, obedeçam aos vossos pais. Em tudo. É uma ordem abrangente.
não é para obedecer só naquilo que é melhor, só naquilo que me agrada, só nas coisas que eu quero obedecer, mas é para obedecer os pais em tudo. E isso é muito importante que os filhos compreendam. Obedecer os pais em tudo. É a mesma coisa de honrar a Deus, porque o texto diz: obedeçam os seus pais em tudo, porque isso é agradável diante do Senhor. Então, quando um filho desobedece ao seu pai e à sua mãe, é o mesmo que ele está fazendo uma afronta direta a Deus, em desobedecer a Deus que criou esse princípio. Quando o filho obedece em tudo seu pai e sua mãe, o filho também está agradando a Deus. O que a gente entende com isso? Que a relação dos filhos com os pais está diretamente ligada à relação dos filhos com o próprio Deus. O Senhor nos colocou como figura de autoridades, como pais, na vida dos filhos, para ensinar os filhos a honrar e obedecer a Deus. A Bíblia diz que os filhos são heranças do Senhor, ou seja, é dele. Ele deixou para nós, está emprestado, temos que cuidar para o Senhor. E esses filhos precisam aprender que honrar pai e mãe é um princípio do dia a dia do relacionamento que os ensina a honrar a Deus, que os ensina a obedecer a Deus. Se você observar a vida de alguém, de um filho, em que o relacionamento dele não anda muito bem com Deus, você pode começar a entender que provavelmente o relacionamento dele com os pais não anda bem. Não anda bem. Mas ao contrário, quanto melhor o relacionamento do filho com o pai, em obedecer e honrar os seus pais, pai e mãe, melhor será o relacionamento dele com Deus também. Esse é um princípio estabelecido pelo Senhor. E aí a gente fica pensando nesse texto, por que os filhos devem obedecer aos pais? Se você voltar comigo lá em Efésios, capítulo 6, diz: filhos, obedeçam a seus pais no Senhor, porque isso é justo. Honra o seu pai e a sua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo corra bem com você e você tenha uma longa vida sobre a terra. Por que os filhos precisam ou devem obedecer os pais? Porque é uma lei natural. Uma lei natural da humanidade, uma lei da natureza. A obediência dos filhos aos pais. Em qualquer lugar do mundo, irmãos, em qualquer cultura, é natural que os filhos obedeçam os pais. Mas pastor, o senhor está falando isso? Sim, estou desconstruindo ideologias que você sabe quais são, que nos influenciam. E ao falar de forma positiva e biblicamente, automaticamente eu já desconstruo pensamentos que estão tentando entrar em nossa mente, em nossa casa, em nossa família, em nossa igreja, no nosso povo, na nação. Em qualquer cultura do mundo, em qualquer lugar do mundo, é natural que os filhos obedeçam os pais. Isso é natural. Por quê? Porque existe aqui um princípio da lei. O apóstolo diz: honra seu pai e sua mãe, porque é o primeiro mandamento com promessa. Está na lei. É um mandamento do Senhor. Está escrito. A lei ensina isso. É o primeiro mandamento com promessa. E para que tudo te corra bem com você, e você tenha uma longa vida sobre a terra. O texto aqui, irmãos, o texto lá de Colossenses usa a palavra filhos, obedeçam. Aqui Paulo usa filhos, honrem. Filhos, obedeçam aos seus pais do Senhor, pois é justo. Honre o seu pai e a sua mãe. Obedecer, lá em Colossenses, pode ser uma ordem mais direta, que você obedece mesmo sem querer. Porque a figura de autoridade do seu pai e de sua mãe está dizendo: filho, me obedece. E você, tá bom, pai.
porque você sabe que aquilo pode trazer para você alguma sanção, algum castigo. Então você obedece, às vezes sem querer. Mas quando Paulo fala, honra o seu pai e a sua mãe, é abrangente, irmãos. Está dizendo para os filhos, filhos, vão além da obediência simples por obedecer, mas façam isso por honra a seu pai e a sua mãe, por retribuição, por gratidão a seu pai e sua mãe, que se preocupa, que cuida de você. É muito mais abrangente do que obedeça, porque muitos filhos só obedecem os pais por medo, por legalismo, mas sem honrar os seus pais, sem honrar os pais. E o que significa essa honra? A honra aos pais, que você coloca debaixo da autoridade, se colocar debaixo da autoridade deles, é para honrar a Deus. Quando um filho decide honrar os pais, é ele se colocar debaixo da autoridade dos pais, entendendo que ao fazer isso, ele também está honrando a Deus. Eles também estão criando um vínculo de relacionamento bom com Deus, de obediência ao Senhor. Então é importante que os filhos entendam isso. E Paulo vai tratar de dois benefícios aqui, dos filhos obedecerem e honrarem os pais. Primeiro ele diz o quê? Para que tudo corra bem com você. Então, entenda uma coisa, quer que tudo vá bem com você? Hoje de manhã eu estava escovando o dente do Azaf, meu filho, e ele estava querendo me desobedecer. Aí eu perguntei para ele, Azaf, você quer viver muitos anos? Aí ele, sim. Você quer ficar bem velhinho, viver muitos anos na terra? Sim. Você quer conquistar suas coisas, quer comprar o seu Jeep Renegade, que ele, desse tamanhozinho, é o carro dele, irmão. É o Jeep Renegade. Quero. Você quer trabalhar, ganhar o seu dinheiro, ter sucesso em tudo? Quero. Eu falei, então, obedeça seu pai e sua mãe. Porque é um princípio, irmão, com promessa, é um mandamento com promessa. Paulo diz aqui, para que tudo te vá bem, para que tu seja próspero. A prosperidade dos filhos dependem, e prosperidade não é só financeira, irmão. Prosperidade é que tudo aquilo que você venha fazer, você seja bem sucedido, para que tudo te vá bem. O seu casamento vai ser abençoado. A tua relação com os teus próprios filhos será abençoada. A tua relação com o teu marido, com a tua esposa será abençoada. O teu trabalho será abençoado. Em tudo que tu colocar a mão para fazer, o Senhor vai te abençoar e vai prosperar o fruto do trabalho das tuas mãos. Aonde tu for, o Senhor te abençoará. Se você honra teu pai e tua mãe, se tu é obediente ao teu pai e tua mãe, então tudo vai bem com você, tudo vai te correr bem. As portas se abrem para os filhos. Portas fechadas para os filhos, volto a dizer, tem um sinal de que o relacionamento não está bom com Deus. E isso parte de um relacionamento que não está bom com os pais. E o segundo ele diz, e que você tenha uma longa vida sobre a terra, longevidade. Além de ser próspero, não é bom, irmão? Além de você ter uma vida próspera, bem-sucedido, viver longos anos, viver bem, ter longevidade, vida longa. Sabe por que Deus fala isso para nós, irmão? Porque a obediência aos pais blinda os filhos dos perigos da brevidade da vida. Porque quando o papai fala assim, filho, não pega o carro e anda aí a 200 por hora. Oh, meu pai é careta, meu pai é chato. Obedeça seu pai, porque ele está blindando você. Ande dentro da velocidade, porque a chance de você colidir e morrer num acidente fatal é menor. Não que ela não exista, mas é menor. Quando o pai fala, filho, não ande por ali, cuidado com essas amizades, com isso que você está fazendo, cuidado com essas horas excessivas nessa rede social que está mudando o seu comportamento. Não é porque é careta, é porque é chato, irmão.
Minha irmã, meu jovem, minha jovem, é porque ele se preocupa com você e ele está tentando fazer aquilo que Deus quer que ele faça, que é blindar você dos perigos que ele, por viver mais tempo já do que você, ser seu pai, ser sua mãe, ter mais experiência de vida, ele sabe que aquilo ali vai dar ruim. E ele tem o princípio da palavra de Deus, e ele está tentando te dizer: vá pelo caminho de Deus, meu filho, vá pelo caminho correto. Ele está te blindando para que tu viva longos anos, e para que tu seja próspero e feliz nessa terra. Você pode dizer amém? Se nós voltarmos ali em Colossenses 3, 21, você vai ver agora uma segunda situação. Se até o momento Paulo trabalhou a responsabilidade dos filhos para com os pais, na forma educacional de responder aos estímulos da educação que os pais têm que dar, agora o apóstolo Paulo vai trabalhar no texto a responsabilidade dos pais na educação dos filhos. Ah, tá vendo? Agora teve filho que fez assim, ó: ufa, agora a sardinha vai comer para o lado do meu pai. Estava só em você, né? Não vai ser assim não, irmão. Pior um pouco. A responsabilidade dos pais na educação dos filhos. Colossenses 3, 21. Pais, não irritem os seus filhos, para que eles não fiquem desanimados. Tem filho que pode dizer assim: ah não, pai, ó, o senhor ouviu lá o que o pastor falou, o senhor está repetindo isso já a terceira vez, o senhor está me irritando. O senhor está me irritando. Não é isso, irmão, não é isso. Mas nós podemos compreender quando é que um pai e uma mãe irrita os seus filhos. Em primeiro lugar, é quando o pai e a mãe não têm coerência naquilo que exige do filho. Não tem coerência. Aquilo que ele exige do filho é uma coisa que nem ele mesmo pratica. Vamos dar um exemplo bem simples? Levanta, hoje é domingo, você tem que ir para a escola dominical, mas o pai não vai. Mas ele quer que o menino vá. Tem coerência? Não tem. Isso irrita os filhos. Entendeu o caminho? Quando não tem coerência naquilo que exige dos filhos. Porque ele quer olhar para mim e para você, a responsabilidade da educação dos filhos é nossa. Se eu quero que o meu filho cresça frequentando a escola bíblica dominical, eu tenho que ser o primeiro a levantar de manhã, arrumar, chamar as crianças e dizer: bom dia, que domingo feliz, alegre, e não trazer isso como peso e dizer: vamos à casa do Senhor, vamos à casa do Senhor. Eu dizia ao pastor Silene ali que eu enfrentei um dilema bom hoje de manhã, bom assim, um pouco triste, né, para minha filha, mas bom até da gente compreender os nossos filhos. Porque aí, de manhã, ela começou a se arrumar e falou: não, nós vamos lá no Ocidental. O quê? Eu não vou para a minha igreja? Falei: não, nós vamos numa igreja nossa. Vamos visitar uns... Não, mas eu tenho que estar lá. Eu sou assistente da professora. Hoje, sou eu que estou na fila, é meu dia. E eu tenho que organizar as mesas, eu tenho que ajudar. E eu falei: ô filha, desculpa, filha, não sabia que hoje era o seu dia, devia ter perguntado para você e dado outro jeito. Mas, por um lado, é um conflito bom de ver a integração dos nossos filhos com a igreja, com a casa do Senhor. Então, quando um pai não tem coerência quanto àquilo que quer exigir dos filhos, primeiro a gente tem que exigir de nós e entender isso. Quando um pai irrita o filho, quando os pais não têm regras claras na disciplina, quando não estabelece limites. Tem coisas que hoje você elogia o seu filho por uma coisa que ele fez, e amanhã você disciplina ele por ele fazer a mesma coisa. Aí ele para assim e fala: vem cá, pai, é para fazer ou para não fazer? Hoje ele tem uma atitudezinha machista,
E você diz, eita, caba macho, filhão do papai. Aí amanhã ele destrata uma mulher e você diz, menino, isso não se faz. Ué, ele vai dizer assim, é para ser machão ou não, papai? O que o senhor quer? Para ser delicado ou é para ser machão? Eu cito muito meus filhos, irmãos, porque é a idade que eu os tenho. Né? Você tem filhos, talvez adolescente ou adulta, faixa etária, você sabe de coisas específicas que você trata com eles. Mas eu pergunto para o meu filho, eu sento com ele e falo assim, filho, como é que você deve tratar uma mulher? Aí ele fala, ele não fala direito, ele diz assim, com amor, com carinho, tem que ir no supermercado comprar as coisas para ela. Isso aí ele vai acrescentando, que é o que ele vê eu fazendo. Aí ele vai acrescentando as coisas. Tem que dar beijinho, tem que dar abraço na mamãe, na minha irmã, na vovó. Ou seja, estamos falando de ideologias? Novamente. Ou nós ensinamos, ou a coisa vai ficar difícil, irmão. E quem é melhor para ensinar de forma correta do que papai e mamãe? Ninguém. Então, quando o pai irrita o filho, quando não há diálogo, e quando não há flexibilização nas coisas. Quando o pai irrita o filho, quando os pais não têm tempo para os filhos. Pai e a mãe têm tempo para tudo e para todos, menos para os próprios filhos. Quando os pais irritam os filhos? Quando os pais querem tratar como iguais os diferentes. Você pode dispensar aos seus filhos o mesmo amor. Você pode dispensar aos seus filhos a mesma atenção, mas você não pode exigir dos seus filhos comportamentos iguais em tudo. Você pode exigir dos seus filhos que se empenhem da mesma forma para os estudos. Você paga a escola, você exige que os dois estudem as mesmas quantidades de hora, que os dois se empenhem, que os dois tenham sucesso. Sim, você pode, mas você não pode exigir o mesmo desempenho dos dois, porque cada um tem habilidades específicas. Quando o pai irrita o filho, quando ele trata de forma igual, dois filhos que são diferentes, irmãos. Porque quando você quer tratar igual os diferentes, você acaba amassando um, você acaba esmagando um e dando mais afeto para o outro. Então, se você tem um menino e uma menina, se você tem dois meninos ou duas meninas, você já sabe, ou dois filhos homens, duas filhas mulheres, ou um casal, você já sabe. Você sabe disso, reflita. O tratamento, o diálogo com um é diferente do diálogo com o outro, porque envolve relacionamento, envolve troca, envolve personalidade de pessoas diferentes. A forma de tratamento, às vezes, precisa mudar. A aplicação da educação vai ter que mudar em algum momento. Não vai poder ser igual, porque cada um tem o seu próprio tempo, cada um desenvolve de uma forma. Então vamos lá, caminhando aqui, dentro dessa análise, né, em Efésios 6:4, Paulo vai usar agora, em vez dele usar a palavra que não irritem, ele vai usar a palavra ira. Pai, cuidado, para você não irar o seu filho, Efésios 6:4. E quando é que os pais provocam a ira nos filhos? Agora, a gente estava falando sobre irritar. Irritabilidade, agora estamos falando sobre ira. Quando os pais provocam a ira nos filhos? Quando os pais não produzem estímulos e reforços positivos nos filhos. Quando os pais não usam apenas palavras ásperas e muitas vezes agressões físicas, isso irrita os filhos. Irrita os filhos. Isso gera ira. Nós podemos ser firmes. É um aprendizado, irmãos. E quando eu falo isso para vocês, eu estou nesse processo contínuo de aprendizado. Porque tem hora que os filhos,
eles são assim porque são peraltas. Não é porque eles querem me provocar. Mas tem hora que ele fala, eu não vou fazer isso. Aí é desobediência. E aí a gente precisa entender que, às vezes, a desobediência precisa de investimento na poupança. Às vezes, a desobediência vai exigir um pequeno investimento na poupança. Vai ser necessário. Mas não é porque ele é peralta, porque é assim. Nós precisamos nos controlar. Não tem coisa mais que traz mais ira do que uma palavra dura. A Bíblia diz que a palavra dura suscita a ira. E a ira afasta de Deus, irmão. Então os pais iram seus filhos quando não tratam seus filhos com apreço, com amor, com estímulos, com carinho. Então, pais, o nosso papel na responsabilidade da educação dos nossos filhos parte dessas premissas. Em primeiro lugar, então, dentro disso que nós vimos, pais, nós precisamos ser exemplo de vida e conduta para os nossos filhos. Exemplo de vida e conduta. A educação dos filhos não é uma tarefa fácil, mas a educação dos filhos é uma tarefa de responsabilidade dos pais. Transmitir valores na formação não pode ser deixado de lado. Porém, muitos pais têm negligenciado isso. Fixe essa palavra no seu coração. Transmitir valores. Se nós não transmitirmos valores, alguém está tentando transmitir valores para os nossos filhos. O fato é que nós estamos diante de uma geração maravilhosa, irmãos. Essa geração é uma geração maravilhosa. É uma geração conectada, uma geração simultânea, diversa e diferente da geração dos pais, diferente da nossa geração, diferente da geração dos pais. Eu falo diferente da nossa geração, eu tenho uma carinha bem novinha assim, mas eu estou caminhando para os 50 já, irmão. Então já estou na outra geração. Essa geração mais nova é uma geração totalmente diferente já da minha geração. E diferente da geração da minha mãe e do meu pai. Então, tudo isso é importante que a gente perceba. Isso gera medo em nós, isso gera dificuldades. Alguns pais já jogaram a toalha. E dizem bem assim, essa geração é assim mesmo. Difícil de lidar. No meu tempo, era bem diferente. No meu tempo, filho obedecia pai. No meu tempo era bem diferente. O que eu posso fazer, né? Você pode fazer sim, irmão. Essa não é uma fala que nós devemos ter. Sabe por quê? É exatamente nesse ponto, quando chegamos nesse ponto, é que nós enxergamos a oportunidade. Porque ao mesmo tempo que essa geração, ela é cheia de novidades, essa geração também é cheia de lacunas. E as lacunas que essa geração tem só pode ser preenchida pela nossa responsabilidade e capacidade educativa de transmitir valores aos nossos filhos. De que valores o senhor está falando, pastor? Estou falando de coisas simples, como decência. Estou falando de coisas simples, como capacidade de partilha, solidariedade, compaixão, capacidade de empreender, inteligência, honestidade, compreensão religiosa, compreensão social. Aquele filósofo Sérgio Portela, ele diz o seguinte, atribuíram uma frase para ele que não é uma frase dele, ele fala isso, não, a frase não é minha, eu comecei a usar uma frase que não tinha titularidade e hoje as pessoas falam que é minha. Ele diz o seguinte, que o tipo de filho que nós vamos deixar para a sociedade depende do tipo de filho que nós estamos inserindo na sociedade. O tipo de filho que nós vamos deixar para a sociedade depende do tipo de filho que nós estamos educando para viver nessa sociedade.
Então nós precisamos transmitir esses valores para eles. É nesse ponto que nós precisamos dar a eles a capacidade de empreender, a inteligência, a honestidade, a compreensão religiosa, a compreensão social. Quantos aqui têm menos de 20 anos aí? Menos de 20 anos. Deixa eu ver os adolescentes aí. Menos de 20 anos. Tem uns aí que já passaram dos 20, mas que talvez não tenham alcançado. Na nossa época, quando as nossas influências eram desenhos animados, né, pastor Ailton? E os desenhos animados era aquela coisa assim, era pá, 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 bateu, tinha que levantar e tinha que sair, e ir lá e vencer o vilão, o inimigo, aquela coisa toda, e continuar, e limpar poeira e vamos embora. Então a nossa geração aprendeu isso, que na vida é assim, que vai sair lá fora, vai ter o desemprego, vai fazer isso, vai sofrer, bate a poeira, levanta, ergue a cabeça, ora a Deus e continua. Nossa influência foi assim. Hoje, irmãos, hoje, qualquer coisinha, menino, tal coisa, é o que influencia a mente e os sentimentos deles. Nunca se falou tanto sobre inteligência emocional, como se fala hoje. A capacidade de lidar com suas próprias emoções. Aí, o papai e a mamãe que têm a responsabilidade na educação dos filhos, não aproveita essas lacunas, aí, me desculpe, eu não tenho nada contra coach. Me desculpe, não é isso. Mas algum profissional vai entrar nessa área e vai dizer, eu posso te ajudar. Senta aqui. Qual é o seu problema? Eu não sei lidar no meu ambiente de trabalho. Eu quero matar minha chefe. Calma. Espera aí. Eu vou te ajudar a você ser promovido com essa chefe. É mesmo? Vamos lá. Aí vai ajudar a tratar situações que eu e você poderíamos estar sendo o coach deles. Não perca essa oportunidade que você tem, que eu tenho. Exemplo e conduta. Segunda coisa, a gente precisa ter disciplina. Como diz o texto, já nos mostrou, quando os pais irritam os filhos? Quando o pai não é coerente, não tem limites, não dá limites. A disciplina não é clara, as regras não são claras. Filho precisa de limite, irmão. Não vou abrir aqui, mas tem um texto no Antigo Testamento que diz que de vez em quando o pai precisa usar para correção. Aí o texto diz, para tirar a loucura do menino. Menino é louco, irmão. Menino deixa a gente louco dentro de casa, faz loucura. Aí tem hora que... Mas tudo isso tem hora e forma adequada. Não é fazer por fazer. Não, aquilo ali, aquele ato tem que reconduzir um comportamento para um comportamento adequado. Os filhos precisam de limite nas relações. E eles vão aprender agora, vão aprender hoje. E isso deve ser feito de acordo com a possibilidade de compreensão de cada um. E novamente eu volto a te chamar a atenção que o seguinte, a minha aplicação é com filhos pequenos. A sua hoje pode estar sendo com adolescentes ou com filhos adultos. Mas ela cabe. Você ainda é pai e ainda é mãe. E você ainda pode estabelecer limites. Faça enquanto você pode. Faça enquanto você pode. Mas entenda uma coisa, as pessoas são autônomas. O que o senhor está falando? Estou falando do mundo que vivemos. Estou falando, novamente, de influências e ideologias. As pessoas são criadas para serem autônomas. Com isso, elas acreditam que chegou o momento, pai, eu não dependo mais de você, mãe, não adianta nem o que você vai falar. E você acha que espera chegar aos 21 anos, maior idade? Pequenos, às vezes, está falando, não, papai, eu resolvo isso sozinho. Eu resolvo sozinha.
As pessoas são autônomas. E nós precisamos criar filho dando para eles essa autonomia. Mas uma autonomia positiva, para ensinar neles a gerar capacidade de resolver situações e conflitos, e que eles tenham uma atitude decisiva perante a vida. Quando eu digo decisiva perante a vida, é orientá-los nessa forma, para que quando chegar o momento do conflito, não vá pular na frente de um trem, não vá se suicidar, não vá pegar as dificuldades, porque hoje tem relatos de filhos que simplesmente por causa de conversas em um WhatsApp, conversas no Instagram, rede social, se sentiram envergonhados e emocionalmente fragilizados, tiraram a própria vida. Então, nós precisamos dar a eles autonomia e ensiná-los a resolver os conflitos da vida. Faço novamente aquele parâmetro, né? Chegava em casa sujo, chorando, minha mãe dizia, o que foi, menino? Briguei na escola. Brigou? Briguei. Apanhou? Apanhei. Volta lá e resolva. Mas, mãe, ele vai me bater de novo. Resolva. E aí eu tinha que voltar e resolver. Quando eu chegava lá, se o cara era o valentão, o fortão, aí eu tinha que ter uma atitude. Ô, cara, desculpa aí. Poxa, para quê, né? Para que brigar? Não tem porquê. Porque amanhã eu tinha que voltar para a escola, irmão. Eu ia encontrar ele de novo, eu ia viver com aquele terror. Aí você voltar lá, poxa, desculpa aí, vamos conversar e tudo mais. Então, tinha que tratar aquilo. E quando chegava lá e dizia assim, e aí, o que foi? Brigou? Brigou. Apanhou? Não. Bati. Então vem cá. Por que você anda batendo nos outros na rua? É essa educação que eu te dei? De qualquer jeito, eu tinha que resolver, irmão. Você também não foi muito diferente, não. Precisamos ensinar os nossos filhos, diante da vida, o que é disciplina. Ter disciplina na vida, no trabalho, disciplina religiosa, disciplina política, disciplina social. E quando a gente fala em disciplina, irmãos, a gente tem pavor de usar a palavra que a gente precisa usar. Castigo. Não, castigo é uma palavra negativa, que se a gente falar essa palavra... Mas disciplina é isso. Castigo. Algumas versões bíblicas mais antigas dizem assim, Deus castiga aquele a quem Ele ama. Aí depois não vamos atualizar a versão, Deus disciplina aquele a quem Ele ama. Então você já entende que é a mesma coisa, são palavras diferentes para a mesma coisa. Disciplina, castigo, responsabilização, correção. Não quer usar castigo? Usa as outras. Disciplina, usa correção, responsabilização, porque Deus responsabiliza os seus filhos pelos seus atos. Deus corrige os seus filhos pelos seus atos. Não é isso? Fez uma coisa errada, foi parar na delegacia. O que vai acontecer? Foi preso. O que é aquilo? Muito bem. Responsabilização. Não é um castigo, irmão. Vai ficar preso aí, é um castigo. Perdeu a carteira por irresponsabilidade no trânsito. O que vai acontecer? Vai ser castigado. Agora você vai dizer, isso aí é um castigo mesmo. Vou voltar para a salinha, para a aulinha, ter que fazer tudo aquilo de novo, para poder receber de novo a minha licença, para poder voltar a dirigir. O que acontece nessa atualidade? A legislação, irmão, ela impõe uma série de imunidades que os nossos filhos têm. O que o senhor está falando, pastor? Leis. Lei da criança, do adolescente, lei disso, lei daquilo. E isso dá uma série de imunidades, que alguém pega essas lacunas e implanta novas ideologias e novos pensamentos para dizer o seguinte, já que você não pode tomar um investimentozinho na poupança, faça o que você quer, fale o que você quer, haja do jeito que você quer, e seu pai que te engula dessa forma.
Ou nós vamos tratar o problema na fonte e educar os nossos filhos com responsabilidade, não sermos covardes na educação dos nossos filhos. Ou alguém vai educá-los, ou alguém está ensinando para eles. A legislação traz uma diversa série de imunidades para os nossos filhos, mas escute, imunidade não significa impunidade. Imunidade significa proteção em diversas ocasiões, mas não significa imunidade. Todo mundo já escutou aquela história daquela mãe que o menino fez uma coisa muito errada. Se você não ouviu, vai ouvir agora. Fez uma coisa muito errada, e a mãe pegou e foi corrigir o menino, e o policial estava perto e disse assim: minha senhora, por que a senhora deu essa palmada nesse menino? Aí ele disse assim: eu estou dando a palmada nele hoje, para o senhor não bater nele amanhã. Aí o policial parou, ficou olhando para ela, porque se eu não fizer isso hoje, amanhã quem vai bater nele é o senhor. Entende? Não estou fazendo apologia a você bater no seu filho, já falei sobre agressão aqui, não é isso. Mas estou te dizendo que, se você não usar a oportunidade de educar amorosamente o seu filho, alguém vai fazer. Seja internet, televisão, desenho, ideologia, escola, alguém vai fazer. O nosso desafio é grande, por isso nós precisamos ter flexibilidade e diálogo na negociação com nossos filhos. Por mais que a gente imponha limites para eles, sempre é possível um espaço para dialogar, sempre é possível um espaço para negociação. Os pais precisam ter a capacidade de dialogar e flexibilizar. Capacidade de dialogar, irmão, é alterar o teu modo, do teu ponto de vista, daquela ação. Não é você ser volúvel. Hoje você fala uma coisa, amanhã você fala outra. A flexibilização, a flexibilidade, o diálogo, é você olhar o ponto de vista ali, diante de uma situação, que você poderia agir de uma forma e você age de outra. Então, todo mundo que educa a si mesmo e a outro, precisa ser flexível. Todo mundo. Não é você ser volúvel e mudar de opinião, mas é você abrir concessões, é você ser flexível e dedicar tempo na negociação. Porque quando você vai abrir uma negociação com seu filho, você tem que gastar tempo nisso. Não é só simplesmente flexibilizar, é gastar tempo naquela situação que precisa de limites e disciplina. É não ser permissivo demais, irmão, mas também é não ser duro demais. É negociar aquilo que é negociável, e não negociar aquilo que é inegociável. É ser flexível. Chama, conversa, gasta tempo, e às vezes você pode abrir a concessão ao ponto que o seu filho vai falar: poxa, eu achei que eu ia apanhar. No bom sentido, eu achei que eu ia ser responsabilizado, castigado. Foi responsabilizado. Olha, você vai ter que fazer isso, isso, isso. Mas eu tinha falado para você que você não ia para tal lugar. Porque não adianta, irmãos. Se eu pegar o meu menino que tem 6 anos e falar para ele assim: na segunda-feira, sábado se você não fizer, sábado você não vai lá jogar futebol. Ele ainda não tem noção de segunda, terça, quarta, que está aprendendo, está sendo alfabetizado, ele está aprendendo. Tá bom, ele vai lá e vai fazer a mesma coisa. Se for com a maiorzinha, e eu disse que já sabe contar a semana, os dias, tudo, eu falar: sábado você não vai para o encontro das crianças nos lares. Ela vai falar: eu vou obedecer, pai. É o limite, é a obediência. Cada faixa etária vai agir diferente. Ah, mas desonrou, desobedeceu e tudo mais. Poxa, é importante que esteja naquele culto. Eu não posso fazer isso. Então eu vou chamar, vou sentar, vou flexibilizar. É importante que você esteja com os irmãos. É importante que você esteja na igreja. Não vou tirar isso. Mas olha, você vai ficar tantos dias sem videogame, sem celular, sem isso, sem aquilo.
Então você negocia a disciplina. Deixa claro o porquê da disciplina, o porquê que está aplicando, o porquê do limite. Os pais precisam disso. E para isso você precisa de outra coisa, tempo e dedicação. Como nós falamos, muitos pais usam a alegação que não tem tempo para dedicar à família. Escuta, irmão, vira para esse irmão que está do teu lado e pergunta-se para ele, por favor, qual tem sido a sua prioridade? Agora diga para ele, qual a sua prioridade em relação à família? Por que duas perguntas assim? Porque prioridade, irmão, é uma palavra que não tem plural. Não tem prioridades. Tem prioridade. Ela é uma palavra que não existe S para ela. Prioridades. E sim prioridade. Porque prioridade exige ser exclusiva. Quando você diz isso é uma prioridade, ela exige ser exclusiva. Mas o que isso significa? Que você tem uma prioridade, você resolve, e você vai lá e resolve outra prioridade. Não é que você tem prioridades, é que você tem prioridade para resolver isso. Ela exige ser exclusiva. Resolve e vai lá e resolva outra. Então, a pessoa diz, não, é porque eu tenho muitas prioridades. Está errado, irmão. Você tem que priorizar algo e resolver. E aí, essa é a minha pergunta. Qual a prioridade em relação à família? Dedique tempo à sua família, aos seus filhos, de forma voluntária, inteligente, alegre, hoje, para que você não tenha que fazer isso de forma forçada e triste amanhã. Ah, eu não tenho tempo para dedicar ao meu filho. Amanhã você tem que fazer as visitas na carceragem. É forçado. Então faça isso hoje de forma voluntária. Converse hoje de forma voluntária. Ah, e amanhã ele está envolvido com drogas. Aí você tem que arrumar tempo para ir para casas de recuperação, para isso, para aquilo. Gasta hoje o tempo, irmão. Dedica hoje o tempo para que você não tenha que fazer isso amanhã. Mas, pastor, pode acontecer que mesmo eu dedicando? Pode. Mesmo você dedicando todo esse tempo, todo esse amor, possa ser que haja desvios. Mas a gente não trabalha pensando no fracasso. A gente sempre trabalha pensando na graça e na misericórdia de Deus. A gente não trabalha colocando a estatística do fracasso. A gente trabalha dedicando e dando o melhor para que o bem aconteça, para que o melhor aconteça. Por que os pais irritam os filhos? Eu falei, porque falta amor, apreciação, estímulos, reconhecimento de conquistas, reforço positivo nas ações e nos comportamentos dos filhos, que merecem reforço positivo. Pai, tirei 8 na prova. Tu devia ter tirado 10, rapaz. Acabou com o menino. Acabou. Meu filho, você tirou 8? Uau! É quase um 10. É, papai, é quase um 10. Faltou 2. Uau! Tá feliz, pai? Tô. Que tal? Vamos ver onde você errou? Tem que ter tempo, tem que ter dedicação. O que você teve dificuldade? Vamos lá, você consegue. Na próxima você vai para o 8,5, para o 9, você vai chegar no 10. Dá estímulos, dá reforço positivo. Agora, fez uma coisa errada? Precisa também, disciplina, limite. Não está certo o que você fez. Agora, não trate algo que é bom, que é positivo, como uma coisa que ficou errada, que foi errada. Mas dê reforço. O filho obedeceu, foi lá, papai, mamãe, olha, juntei o lixo, catei as folhas do quintal. Olha o joinha, olha o like para você, filho, que legal, parabéns, muito obrigado. Vai se sentir, você sabe o que ele vai fazer? Amanhã ele vai lá e vai fazer de novo. Porque você deu um reforço positivo para ele de uma coisa, de um comportamento bom que ele acha. Eu tenho que repetir isso, porque isso agrada papai e mamãe.
E quando faz errado, eu não vou fazer isso, porque dá investimento na poupança. Não vou fazer. Já entendeu o recado. Incentivo à superação de obstáculos é suprir as necessidades emocionais dos nossos filhos. Pai, mãe, quanto tempo você não libera uma palavra de apreciação para o seu filho? Você é lindo, você é linda. Quanto tempo você deixa que os outros façam isso na rua? Quanto tempo você não dá um abraço no seu filho, na sua filha? Quanto tempo tem que você não tem esse contato físico com o seu filho, com a sua filha? Lá em casa, a gente cria menino beijando e abraçando e apertando. Não tem jeito. Eu e minha esposa, nós somos assim. A gente cria menina beijando, apertando e assim. E você sabe o que eles fazem na rua? A mesma coisa. Vê alguém, eles abraçam, eles apertam, eles beijam, assim. Aí uma vez uma jovem do nosso convívio aí, dos Jovens Batistas Nacionais, falou assim: nossa, pastor, na casa de vocês são grudentos, hein? Eu falei: por quê? Nossa, esses meninos quando chegam, enquanto eles não abraçam a gente, enquanto não beijam, é meia hora e depois eles vão. Eu falei: nós somos assim mesmo. Nós somos assim mesmo. Quanto tempo tem que você não dá palavras de apreciação ao seu filho, sua filha? Não deixe que um camaradinho aí, conversa fiada, diga, papai, para sua filha, aquilo que você precisava dizer, e leve ela de você. Não deixe. Para encerrar, irmãos, eu quero rapidamente dar algumas pequenas dicas para vocês, de como melhorar o diálogo, para melhorar o relacionamento com os filhos, diante de todo esse exposto que nós vimos. Educar os nossos filhos através do relacionamento exige de nós mais tempo, mais esforço, mais inteligência, mais inovação, mais dedicação. O que o senhor quer dizer com isso, pastor? Se vira nos 30, irmão. Se vira nos 30. Reaprende. Eles não ficam lá conectados o dia todo, vendo isso e aquilo. Vai se conectar também. Bota lá no YouTube, como criar meu filho no meio de tanta bagunça. Como criar meu filho no meio dessas ideologias. Como ajudar meu filho a se livrar disso, daquilo. Como tratar melhor, como educar melhor meu filho, minha filha. Vai também e usa a informação. E aprende um pouquinho mais. Sabe por quê, irmão? Para começar, não importa a idade do seu filho, para começar hoje, melhorar o diálogo, a primeira coisa que eu e você precisa fazer é desfazer o embaraço que nós temos de enfrentar determinadas situações que às vezes são tabus para nós. Tabus para nós como pais. Começar a desfazer isso na nossa mente. Se eu não desfizer o tabu de falar de sexualidade com meus filhos, eu não vou conseguir falar. Eu tenho que começar em mim, a me virar, a começar a entender sobre o assunto, sobre drogas, sobre violência, sobre relacionamentos. Se eu não fizer isso, começa a desfazer esse embaraço na sua cabeça. Estamos falando aqui sobre o difícil relacionamento entre pais e filhos, sob constante bombardeio de ideologias e internet. Eu preciso me antenar, eu preciso compreender esses assuntos e o que está sendo falado sobre eles, para entender que influências são essas, e focalizar em que momento meu filho, minha filha está, para poder então aplicar um melhor relacionamento educativo para eles. É ser inteligente. É ser inteligente. Então aqui nós temos 6 pequenas dicas. Primeiro, diga comigo, conte histórias. Isso. A psicopedagogia fala isso para a gente usar com crianças, mas serve para adolescentes, serve para adultos. Ah, que isso, vou contar a história para adulto? Ué, irmão, o que Jesus fazia na Bíblia? Parábola. O que é parábola? É uma história que ele não usa diretamente o que está acontecendo aqui,
mas ele conta uma história para trazer uma realidade presente. Conte histórias que sejam similares ao que o seu filho e a sua filha está passando naquele momento, usando na terceira pessoa, para que você não agrida, não chegue no momento de ficar agressivo naquilo que você está falando. Crie histórias que se aproximam daquela realidade que ele está vivendo, que ela está vivendo. E aí você consegue introduzir. Muitas vezes eu quero falar algum assunto, eu falo assim, olha, uma vez, lá na minha escola, aconteceu uma coisa assim, nem diga que foi comigo. Nem diga que foi comigo. Aí a gente fala, aconteceu assim, tal. É mesmo, pai? É, pronto. E aí você já, automaticamente, você está criando uma situação, uma história de agressividade que aconteceu, ou coisas desse tipo. Segunda dica que eu dou para você, diga comigo, toda situação é uma oportunidade. Não perca tempo. Não perca tempo, irmão. Não perca tempo, irmã. Toda situação é uma oportunidade. Observe as várias reações que os seus filhos têm diante das diversas situações, que pode abrir uma brecha para você ter uma fala importante com eles. Use as chances que você tem para isso. Sabe quando isso acontece? Às vezes você está assistindo televisão, e aí você vê uma cena de violência. Ou você toma a atitude de ficar como telespectador daquilo e deixar que aquilo seja incutido na cabeça do seu filho, da sua filha, simplesmente como uma coisa normal, ou você usa aquilo para dizer, isso não é legal, né? E seu filho pode ter a idade que for. Você pode começar um assunto com ele. Rapaz, a violência está tão grande, né, filhão? Pode ser um adulto, está tão grande, né? É, pai. E o que você acha disso? Comece um diálogo. Nós precisamos usar essas oportunidades. Quando a gente vê comentários sobre violência, sexualidade, bullying, tragédia, crimes, trabalho, tudo isso é oportunidade de eu e você sermos pais presentes no relacionamento educativo com nossos filhos. Usar essas coisas e conversar. Pode ser uma reportagem, pode ser alguma coisa que estão dizendo por aí. Meu filho, o que você sabe sobre esse negócio que estão falando sobre ideologia? O que você sabe sobre isso na escola? Você vai se surpreender como seu filho e sua filha é inteligente. Porque você deu a oportunidade deles falarem para você. E eles vão te contar coisas que você não sabe. E você então vai poder ponderar, você vai poder pensar. Terceira dica, não mude de conversa. Seja claro. Esclareça os fatos com honestidade para os seus filhos. Pai, por que isso não pode? Não pode porque não pode. Não dá, filho. Não dá, irmão. Você tem que ser claro. E isso, não é que você tem que ter ali, ser expert, dar uma resposta científica. Eu estou pedindo para você ser só pai e mãe. Por que isso não pode, filho? Porque se você fizer isso, vai acontecer isso. Porque isso desagrada ao Senhor. Porque, tá bom. E você se surpreende. Você se surpreende porque você é uma figura de autoridade na vida do seu filho, da sua filha. Se você não suprir o tema, seu filho vai buscar, sua filha vai buscar em outro lugar. Vai buscar em outro lugar. Então não mude de conversa. Se o assunto parece interessante para o seu filho, para a sua filha, dê vazão a ele. Opa, é importante para ele. Sinta o privilégio dele estar vindo buscar você para formar a cabeça dele, formar o caráter dele. Ensine a respeitar. Ensine seu filho a respeitar. Em conversas de família, geralmente, na convivência com família, às vezes surge piadinha, surge coisas que viram deboche. Uma coisa que acontece, às vezes vira até bullying dentro de casa, porque colocam um apelido em alguém. Seu filho, sua filha sempre vai ser seu filho e sua filha. Proteja-o. Cuidado com as piadas, porque piadas sempre tem um cunho sexual envolvido, em muitas delas, é pesado, é pejorativo. Às vezes as crianças não têm compreensão para isso. Não adianta. Você vai amadurecer antes da hora uma situação para uma criança. E se for adulto, cuidado com esses deboches, essas coisas que acontecem.
porque isso pode ser prejudicial para a emoção do seu adolescente, do seu jovem, e inclusive também da sua criança e do adulto. Aprenda a dizer não, pai. Aprenda a dizer não, mãe. Nem todos os pais sabem lidar com o não. A necessidade moderna hoje, os valores que estão sendo implantados, é que a gente não pode dizer não. Porém, respeito e educação são diferentes de autoritarismo. Aprenda a dizer não e explicar o porquê do não. E por último, esteja disponível. Quer evitar conflitos no relacionamento? Esteja disponível quando seu filho te procurar, quando sua filha te procurar. Esteja disponível, inclusive, para ir até ele, mesmo que ele não te procure, para usar as oportunidades. A educação relacional é uma responsabilidade nossa. Tem muitos pais que terceirizam para a escola, para a creche, para a igreja, para a escola bíblica dominical, para a TV, para a internet, para as redes sociais, assuntos que deveriam ser tratados no ambiente familiar. Criar um ambiente de familiaridade, de respeito, de confiança, para tratar esses temas é muito importante. Conversa com seus filhos é importante. Não dizer nada, não se posicionar, faz com que o seu filho vá buscar orientação em outro lugar. Se posicione com aquilo que precisa ser posicionado. Fale aquilo que precisa ser falado. Não é necessário desenvolver grandes explicações, mas seja honesto, seja sincero. Filho, eu não sei sobre isso que você está me perguntando, mas eu vou buscar, a gente pode ter esse bate-papo depois? Eu faço isso. Olha, depois eu vou conversar esse negócio com você. E às vezes eu viro para minha esposa e falo, e agora? Me botou na sinuca. Aí a gente vai conversar e vai tentar, e depois a gente vai. Sabe aquele negócio que você perguntou? Vamos lá, é aquilo, assim, assim. E antes de você, se for você que vai produzir esse tempo de qualidade, procure antes se inteirar sobre o assunto que você vai falar. Não é que você tem que ser expert, mas busca alguma coisa, vá com alguma coisa na mente e seja flexível para aprender com seu filho e sua filha. Escute o posicionamento dele, escute o que ele está falando, porque é com o posicionamento dele que você pode redirecioná-lo, colocá-lo no posicionamento, no caminho correto, ajudá-lo. Se for questionado e não souber, busque ajuda, busque conhecimento. Conversar é o melhor caminho, preparar filhos para a vida, é um grande desafio confiado a nós por Deus. Curva a tua cabeça, feche teus olhos. Obrigado, Senhor. Obrigado nessa manhã tão produtiva, de podermos falar sobre algo tão importante para nós, esclarecedor, que vai nos ajudar, Senhor, a assumir a nossa responsabilidade na educação dos nossos filhos. Uma educação relacional, uma educação cristã, uma educação bíblica, uma educação que tem fundamentos no princípio do amor e do cuidado do Senhor por nós. Nos ajuda nessa difícil tarefa. Nos ajuda, Senhor, a andarmos e olharmos o que essa sociedade tem e termos o senso crítico e analítico em tudo que a gente está vivendo e sendo influenciado. Nos dá graça, nos dá conhecimento, uma conferência como essa nessa manhã, Senhor. Parar 1 hora, 20 minutos, ouvindo uma mensagem, refletindo, ontem à noite, hoje à noite, durante todo esse final de semana, não tem preço, porque nós estamos falando de algo que não tem preço, a nossa família. Obrigado por essa iniciativa, obrigado por estar aqui e participar disso com meus irmãos. Que cada um de nós, confrontados pela Tua Palavra, a começar de mim, possamos nos posicionar mais e nos posicionar melhor diante do Senhor, diante dos nossos filhos, diante da prioridade da nossa família. Em nome de Jesus. Amém.